Fala, rapaziada, queridos náufragos. Edmundo agora tá com uma balela aí falando que o Vasco é autossuficiente. Agora, né? Sabe por que ele tá falando isso agora? Porque agora quem tá lá é o cara da chapa dele, pô. É o Pedrinho, pô. O cara que ele apoiou, é da chapa dele, sei lá. Por isso. Só que ele descobriu o óbvio. O Vasco foi vendido. O Vasco não precisa de chapa de político nenhum, pô. O Vasco foi vendido. Nem Pedrinho, nem nenhum presidente que entra lá manda nada no futebol do Vasco, porque o futebol do Vasco foi vendido e com a anuência dele e do Pedrinho e de todo mundo. Por quê? Por que isso? Porque eles tinham raiva do Eurico. A raiva deles era com o Eurico e por causa disso destruíram o Vasco. No caso do Edmundo tem uma situação muito particular. Edmundo, com inveja do Romário e vendo que o Eurico dava mais prioridade para Romário do que para ele, porque ele começou a cagar no pau, ele começou a ficar com ciúmezinho, pô. E por causa disso destruiu, é que nem aquela história do sapo e do escorpião, pô. O sapo ajuda a atravessar, mas aí o escorpião vai lá e mata o sapo. E aí morrem os dois, pô. Porque já é da natureza do escorpião, já é da natureza desses caras fazerem isso, entendeu? Destruíram o Vasco, venderam o Vasco. O Vasco não precisa da chapa política de ninguém, pô. E ele só tá querendo tirar a 77 agora, dizendo que o Vasco é o suficiente. Por quê? Primeiro que ele tá falando que o Vasco é o suficiente, o que ele tá querendo dizer com isso? Que o Vasco tem renda. Está interessado no dinheiro do Vasco, em administrar o Vasco. E se o Vasco for vendido para outra empresa, vai continuar sem o Pedrinho ou qualquer outro presidente que entrar, a ter nenhum tipo de poder no Vasco, apitar nada no Vasco. Ele já deve ter percebido isso, tanto que agora ele está vindo com o discurso de que o Vasco é autossuficiente, o Vasco pode se manter. Por que isso? Porque ele já está começando a descartar a possibilidade da revenda do Vasco para outro clube. Por quê? Porque tem a grana para entrar do próprio Vasco, pô. E se o Vasco é autossuficiente, por que ele não falou isso antes? Porque esses caras nunca defenderam o Vasco, esses caras tinham treta com o Eurico e por causa de ódio. O ódio é uma praga que apaga a vela do raciocínio. O que eles fizeram? Preferiram destruir o Vasco querendo atingir o Eurico. Só que o Vasco é uma instituição, as pessoas passam. E infelizmente, o Eurico faleceu, não conseguiu mais segurar a onda do Vasco. E deu golpe no Brandt. Não sei se nem deu golpe, cara. O Brandt foi em terceiro lugar. Entendeu? Quem sofreu o golpe ali foi o Eurico. Tiraram o Eurico e colocaram o Roberto Dinamite, que jogou o Vasco na segunda divisão. Tiraram o Eurico praticamente antes do meio do mandato do Eurico, durante um campeonato brasileiro correndo. E colocaram a culpa do desastre que começou a acontecer no Eurico. E ele sabe disso. E o Eurico salvou a pele do Edmundo, quando o Edmundo encheu os cornos de cerveja lá e matou uma pessoa lá num acidente de carro. Foi lá e tirou. Se fosse qualquer pessoa, qualquer outro cidadão comum, tava comendo uma cana, pô. E nada. Ele saiu dali, foi direto pro treino ali pra jogar futebol, pô. Cara ingrato, pô. Ingrato. Foi na onda desses caras aí, destruiu. Por quê? Por que ele ajudou a fazer isso? Inveja, pô. Ficou com inveja do Romário, pô. Essa é a parada. Essa é a parada. E aí colocou o Brandt lá, o Brandt, segundo eles lá, ganhou um golpe do Eurico, que não ganhou golpe porra nenhuma, porque a intenção do Brandt com o Eurico já era vender o Vasco, destruir o Vasco para o Eurico não mandar porra nenhuma. Essa era a intenção. Venderam o Vasco, acabaram com o Vasco. Só que eles não contavam em voltar, em serem presidente. Ele botou o Pedrinho ganhou, e Pedrinho não pode apitar nada, porque o Vasco foi vendido. 100% do futebol do Vasco foi vendido. O que é da associação não é o futebol, não é o basquete. Tudo que gera renda foi vendido. Foi vendido. Já era numa. Ah, mas a gente tem 30% do que não é rentável. Tem 30% lá do campeonato de arremesso de bosta, de arremesso de cuspe, disso. Não manda nada, não apita em nada com relação à renda do Vasco, a benesses que o Vasco venha conseguir em dinheiro. Isso passa primeiro pela SAF, a SAF é que decide, a SAF é que manda tudo. Tanto que quem está pagando o salário dos jogadores é a SAF. Ah, não é a SAF, é o Vasco, porque o Vasco é autossuficiente. Porra nenhuma. Quem está pagando é a SAF. Se o Vasco fosse autossuficiente, eles tinham que ter visto isso antes. E realmente deve ser, não duvido. Mas por que não viram isso antes? Então está passando pela SAF. Problema deles que eles venderam. Se você vende um objeto, você não é mais dono. O outro comprou, o outro tem legítimo posse sobre aquele objeto que você vendeu. Posse e uso. Certo? É isso.
Fica aí a minha indignação, estão querendo tirar e vender para outra empresa. Vender para outra empresa achando que vão mandar no Vasco. Não vão mandar no Vasco. É birra. A birra era com o Eurico, agora a birra é com a 77. Eles venderam. Não era nem para o Vasco ter sido vendido. Era para o Vasco ter continuado associativo. Tinha que recuperar o clube, lutar, juntar para recuperar o clube. Fizeram cagada. Pessoal aí, se puder aí, não se inscreva no canal. Um abraço.